estudar hoje o capítulo 20 do nosso lar. Ele tem o título de Noções de Lar, tá? Sequência aí do nosso estudo já. O André Luiz continua conversando com a dona Laura, em sequência do capítulo passado, tá? Aí ele pergunta assim para a dona Laura: com tantos deveres, a senhora ainda tem atividades fora de casa? A senhora trabalha fora ainda daqui da casa? Ela respondeu: sim, vivemos numa cidade de transição. Nós já estudamos isso lá no capítulo 2 ou 3, não me lembro, falando por que era de transição, ou porque a pessoa reencarna, ou porque ela vai para outra colônia, para outra região superior, não é isso? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. Quem está ali na colônia, ou está trabalhando, ou está aprendendo alguma coisa. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Aí o André Luiz torna a perguntar: mas como é que é a organização doméstica aqui em nosso lar? É idêntica à da Terra? Né? Ele estava curioso, como é que se forma como que é o lar aqui na Terra, lá no nosso lar, se era igual aqui da Terra? Aí ela explica: o lar terrestre se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda indiferentes ao terreno dos sentimentos. Ou seja, na verdade nós estamos copiando como funciona o lar do nosso lar para a gente tentar fazer aqui. Mas a gente não está tendo sucesso não, isso que ela está falando. Porque ainda estamos invadidos pela vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta, isso a dona Laura falando, trazia profundas ilusões e fui ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde este dia mudei minhas ideias. O orientador, que era versado em matemática, né? Ele era graduado em matemática e muito, né, experiente, fez-me sentir que o lar é como um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Ela vai explicar o que é esse ângulo reto, tá? A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, aí o lar está aqui nesse vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Olha a importância do lar, é a junção do homem e a mulher e todo o seu amadurecimento. Aí ela continua: é o lugar onde as criaturas devem unir-se espiritualmente. Há na Terra grande número de estudiosos das questões sociais, que defendem a regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada, tá? Mas tem estudiosos já defendendo que tem que recuperar, reaver essa vida doméstica. Entretanto, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, ou seja, é uma construção. O lar é uma construção. Na maioria, os casais aqui na Terra passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, o companheiro tiraniza, fica embrutecido. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido fala dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade no trabalho, a mente da esposa volta para a modista, ou seja, volta em questões de moda. Claro que em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas paralelas, é como se fossem duas linhas em paralelos, porque não está fazendo o vértice ali, porque cada um está pensando nos seus próprios problemas, é isso que a dona Laura está explicando, tá? Aí o André Luiz observou assim: senhora Laura, essas definições apresentam um mundo novo de pensamentos novos. Ele ficou assim, refletindo sobre isso. Nossa, isso tudo que você está me trazendo, está me falando, parece que é tudo uma grande novidade, né? Parece que ele nunca tinha refletido sobre isso. Aí ela continua: meu filho, o homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Ainda vai chegar o momento que todos nós vamos saber valorizar o nosso lar. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver
dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto estão no noivado, antes do casamento, todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. Mas logo que recebem a bênção nupcial, assim que casam, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações, ou seja, mostra realmente quem eles são. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e apaga-se a beleza luminosa do amor. Aí nesse momento é quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Muda tudo que ela está falando. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes se suportam, não se entendem. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, igual a gente falou lá atrás, em paralelos, né? Operando em rumos opostos, cada um pensando no que quer. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na Terra raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Ou seja, nós estamos, a maioria aqui, em resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiras algemas. Não sou eu que estou falando, hein, gente? A dona Laura explicando aí para o André Luiz. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui no nosso lar. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. Nossa colônia ensina que existem 9 serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria, a informação, os serviços de paciência. Tudo isso representa atividades nobres e expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico, a levar para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Ou seja, é um conjunto, uma atividade em conjunto. Cada um contribui com o que tem de melhor. Dentro de casa, a inspiração, que está representada pela mulher. E fora dela, a atividade, que no caso ela está representada pelo homem. Uma não viverá sem a outra. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, ela parou um pouco e depois ela continuou explicando para o André Luiz. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, elas vêm ficar aqui na minha casa, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que pode lhe dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Imagina, se lá no nosso lar já é contado em dobro, imagina aqui na Terra, né? Então, é de suma importância a maternidade. Entretanto, não só a maternidade, né, gente? Vou repetir. É de suma importância o serviço maternal. Por quê? Porque a pessoa está se doando mais. Isso tem grande valor. Entretanto, quando isso não acontece, quando ela não tem nenhuma criança na casa dela, né, não está cuidando de nenhuma criança, ela tem os seus deveres diurnos nos trabalhos de enfermagem. Ou seja, aí ela trabalha como enfermeira. Com a semana de 48 horas de tarefa. Então ela trabalha normal. Se ela não estiver cuidando de nenhuma criança em casa, ela está trabalhando nos trabalhos de enfermagem. Aqui na nossa casa, todos trabalham, ela comentou com o André Luiz, a não ser a minha neta, que está convalescente. Não temos aqui qualquer pessoa da família em zonas de repouso. Todo mundo aqui está trabalhando. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil para todos. Sentir-me envergonhada se não executasse também. Ela está falando assim, olha, o mínimo que nós podemos fazer é trabalhar as 8 horas para o bem geral, né? Aí ela termina assim, com essa reflexão e ela também fica pensativa quando acaba. E assim termina o capítulo 20, dando as noções de lar aí pra gente. Muito obrigada, gente. Boa semana.